Imagine o seguinte: você acorda numa manhã comum. O sol nasce, os pássaros cantam, as ruas estão cheias de gente indo trabalhar. Tudo parece normal. Mas de repente, o som de uma trombeta ecoa pelo céu. É um som que corta o ar, diferente de qualquer outro que o mundo já ouviu. Em um piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem instantaneamente. Carros ficam desgovernados, aviões caem, cidades entram em colapso. O mundo inteiro mergulha no caos. As pessoas gritam, desesperadas, tentando entender o que acabou de acontecer. E então, nos noticiários, uma frase começa a se repetir. Milhões de pessoas sumiram sem deixar vestígios. Mas quem conhece a palavra sabe. O arrebatamento aconteceu. A pergunta é: você estaria entre os que subiram ou entre os que ficaram? Essa é a promessa mais poderosa e ao mesmo tempo mais temida das Escrituras. O arrebatamento da igreja será o evento que dividirá a humanidade em dois grupos: os que estavam preparados e foram levados, e os que ficaram para enfrentar o tempo mais sombrio da história da Terra. Jesus disse em Mateus 24, 40 e 41: Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Essa profecia não é simbólica, ela é real, literal e inevitável. Um dia, de repente, sem aviso, a trombeta soará, e a Igreja de Cristo desaparecerá da terra. Mas o que é de fato o arrebatamento? E por que ele vai acontecer? O arrebatamento é o momento em que Jesus virá não para pisar na terra, mas para buscar os seus, os que nasceram de novo, os que vivem em santidade, os que guardam a fé e esperam sua volta com o coração puro. É o cumprimento da promessa que ele fez em João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é a esperança bendita dos cristãos, o encontro com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo descreveu esse momento com detalhes em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Repare que Paulo diz: nós, os que ficarmos vivos. Ele falava com tanta expectativa que acreditava que poderia estar vivo quando isso acontecesse. E é exatamente assim que o cristão deve viver, com o coração preparado e os olhos voltados para o céu, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas por que esse evento precisa acontecer? O arrebatamento é o ato de Deus retirar da terra aqueles que o amam antes do início do período conhecido como Grande Tribulação, um tempo de juízo, engano e sofrimento jamais visto na história da humanidade. É a maneira como Deus poupará os seus filhos da ira que virá. Em Apocalipse 3:10, o Senhor faz uma promessa à igreja fiel: porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. O arrebatamento é, portanto, o resgate da noiva antes do julgamento. É o momento em que Cristo vem buscar a sua igreja, como um noivo que vem de surpresa para levar a amada que se manteve pura, fiel e vigilante. Mas aqui está o ponto crucial. Nem todos os que se dizem cristãos serão levados. Muitos ficarão. Jesus advertiu em Mateus 25 na parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lâmpadas, e 5 eram insensatas e deixaram o azeite acabar. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram para as bodas, e as insensatas ficaram de fora. E a porta se fechou. Essa parábola é um espelho do arrebatamento. As virgens representam a igreja. Todas esperavam o noivo, mas apenas metade estava realmente preparada. A diferença entre ser levado ou ficar para trás está em uma única coisa: a presença do Espírito Santo, o azeite dentro de você.
E aqui começa a reflexão profunda. Quantos estão vivendo com aparência de fé, mas sem azeite nas lâmpadas? Quantos estão frequentando templos, cantando louvores, mas o coração está vazio da presença de Deus? Quantos dizem Senhor, Senhor, mas vivem uma vida que o nega? O arrebatamento não é para os religiosos, é para os regenerados. Não é para os que apenas conhecem a Bíblia, é para os que vivem o Evangelho. Não é para os que falam de Jesus, é para os que têm comunhão com Ele. Enquanto o mundo dorme espiritualmente, o relógio profético de Deus continua avançando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Guerras, rumores de guerras, apostasia, imoralidade, desastres, sinais no céu e na terra. Tudo aponta para uma única verdade. A trombeta está prestes a soar. E quando ela soar, será rápido demais para pensar, rápido demais para decidir. Um piscar de olhos. É tudo o que separa a eternidade da perda. O arrebatamento não é um evento isolado. Ele faz parte de uma sequência profética planejada por Deus desde o início dos tempos. Uma linha que começa com as profecias de Daniel, passa pelas palavras de Jesus nos Evangelhos e culmina nas visões do Apocalipse. Tudo está conectado. E quando olhamos atentamente, percebemos que o relógio de Deus está prestes a marcar a última hora. Em Daniel 9, o profeta recebeu uma revelação sobre o futuro do povo de Israel e do mundo. As famosas 70 semanas. Cada semana representa um período profético de 7 anos. 69 dessas semanas já se cumpriram com exatidão, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias. A última semana, a 70ª, ainda não começou. E o que a Bíblia revela é que entre a 609ª e a 700ª semana há um intervalo. O tempo da igreja, o tempo da graça, o tempo em que estamos vivendo agora. Esse é o período em que Deus estendeu sua misericórdia às nações, chamando pessoas de todas as línguas e povos para fazerem parte do corpo de Cristo. Mas esse tempo tem um fim, e o fim desse período será marcado justamente pelo arrebatamento da igreja, o momento em que Deus retira os seus antes que a 700ª semana de Daniel, o tempo da grande tribulação, tenha início. A tribulação será o palco do juízo divino, o período em que o anticristo se levantará, enganará as nações e governará o mundo com poder e engano. Mas antes disso acontecer, a igreja será retirada, porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:7, o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Esse que o detém é o Espírito Santo agindo por meio da igreja. Quando a igreja for arrebatada, o mal será liberado para agir sem restrição. Isso significa que o arrebatamento não é apenas o resgate dos salvos, é também o gatilho profético que dará início ao juízo sobre a terra. É o sinal de que o tempo da graça terminou e o tempo da ira começou. Você consegue sentir o peso disso? Tudo o que Jesus, Daniel, João e os profetas anunciaram está convergindo para esse ponto. Guerras, pandemias, catástrofes, crises políticas e morais. Nada disso é coincidência. São os sinais do fim que Jesus mencionou em Mateus 24. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mas há algo ainda mais impressionante. A profecia sobre Israel. Em 1948, após quase 2000 anos, Israel voltou a ser uma nação. E Jesus disse em Mateus 24, 32, 34, que quando a figueira, símbolo de Israel, florescesse novamente, essa geração não passaria sem que todas essas coisas se cumprissem. E aqui estamos nós, vivendo dentro dessa geração. O relógio profético começou a contar de novo em 1948. Cada acontecimento mundial, cada crise no Oriente Médio, cada aliança política global está montando o cenário para o governo do Anticristo, o líder que surgirá depois que a igreja for retirada. Mas antes que ele apareça, algo glorioso precisa acontecer. A noiva será levada. Paulo descreveu esse momento em 1 Coríntios 15:52. Num momento, num abrir e fechar de olhos,
Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse abrir e fechar de olhos é uma fração de segundo. Nenhum ser humano poderá reagir. Nenhum arrependimento tardio será ouvido. E quando a trombeta soar, o impossível vai acontecer. Milhões de corpos serão transformados instantaneamente. Os que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, e os que estiverem vivos e fiéis serão arrebatados, levados às nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Será um evento cósmico, visível para o céu, invisível para o mundo. Pense nisso. Enquanto o mundo acorda para mais um dia comum, um mover celestial vai atravessar os céus. Túmulos se abrirão, corpos desaparecerão, corações serão arrebatados. O mundo tentará explicar com teorias, alienígenas, portais dimensionais, fenômenos naturais, mas nós saberemos. O Rei veio buscar os seus. E enquanto os céus se enchem de louvor com a multidão dos salvos, aqui na terra, o caos toma conta. É o início da grande tribulação. Jesus falou que esse será um tempo de dor tão intensa que nunca houve e nunca mais haverá. Haverá fome, perseguição, engano, e o anticristo assumirá o poder, prometendo paz, mas trazendo destruição. E muitos que ficaram para trás vão perceber tarde demais. Eles ouviram as mensagens, viram os sinais, mas não estavam prontos. E aqui está a grande verdade que corta como uma espada. Não basta conhecer a profecia. É preciso estar preparado para vivê-la. O arrebatamento não será anunciado com antecedência. Ele virá como um ladrão de noite, quando ninguém estiver esperando. E Jesus deixou isso claro em Mateus 24:44. Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que não penseis. O mundo está distraído, e o céu está em contagem regressiva. Agora que você entende o que está prestes a acontecer, precisamos falar sobre o ponto mais importante de todos: como se preparar para o arrebatamento. Porque o arrebatamento não é apenas uma profecia para ser estudada. É uma realidade para ser vivida. Não adianta saber o que vai acontecer se o coração não estiver pronto quando o céu se abrir. A Bíblia é clara. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Essa palavra vigiai é mais do que apenas estar acordado. Significa estar espiritualmente atento, alerta, com o coração sensível à voz de Deus e o caráter moldado pela santidade. Viver em vigilância é entender que qualquer pecado que você alimenta hoje pode ser a corrente que te prende quando Cristo voltar. E muitos não percebem isso. Acham que podem viver no modo morno, meio dentro, meio fora, como se tivessem tempo de sobra. Mas Jesus foi direto em Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não está chamando pessoas mornas. Ele está chamando uma noiva apaixonada, desperta, que o espera com amor e fidelidade. A preparação para o arrebatamento começa dentro de você, não em templos, não em tradições, mas no íntimo da alma. É olhar para dentro e perguntar: se Jesus voltasse agora, ele me reconheceria como seu? Muitos dizem amar a Cristo, mas vivem como se ele nunca fosse voltar. Mas o verdadeiro amor se manifesta na obediência. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14:21. Ou seja, a santidade é a linguagem de quem ama a Deus. E santidade não é perfeição. Santidade é separação. É dizer não ao pecado, mesmo quando o mundo inteiro diz sim. É escolher o que agrada a Deus, mesmo que isso custe aplausos humanos. É perdoar quando dói. É manter o coração limpo quando seria mais fácil se vingar. É permanecer fiel quando todos ao redor desistem. Quando o Espírito Santo habita em alguém, ele começa a alinhar cada área da vida com a vontade de Deus. A língua muda, os desejos mudam, as prioridades mudam. Essa transformação é o sinal de que há azeite na lâmpada.
E é exatamente isso que Jesus quis dizer na parábola das virgens prudentes. O azeite representa a presença viva do Espírito Santo. Quem o tem, vive aceso, mesmo nas noites mais escuras. Quem o perde, apaga-se sem perceber. Então, a pergunta que você precisa se fazer hoje é: você ainda tem azeite? Você ainda sente a presença de Deus quando ora? Ainda sente o peso da palavra quando lê? Ainda sente arrependimento quando peca? Ou seu coração já se acostumou com o silêncio espiritual? Porque é isso que determina quem sobe e quem fica. A preparação também envolve guardar a fé até o fim. Em tempos de provação, muitos se desviam, desanimam, esfriam. Mas o arrebatamento não é para os que começaram bem, é para os que terminam firmes. A Bíblia diz em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa perseverança só é possível com comunhão. O cristão isolado é presa fácil para o inimigo. Por isso, é essencial manter a comunhão com o corpo de Cristo, buscar a presença de Deus em oração, alimentar-se da palavra todos os dias. Não existe preparo espiritual sem constância. Pense no arrebatamento como uma viagem marcada, e a santidade como a mala que você precisa ter pronta. Você não sabe quando o transporte vai chegar, mas se estiver preparado, basta ouvir o chamado e subir. E há algo mais. Viver em preparação não é viver em medo, é viver em esperança. O arrebatamento não é castigo, é recompensa. É o encontro entre o noivo e a noiva, o dia em que toda lágrima será enxugada, o dia em que o cansaço vai acabar. Quando vivemos preparados, não tememos o som da trombeta. Nós o esperamos com alegria. Agora, imagine esse momento. O céu se abre, uma luz indescritível enche o horizonte, e você sente o corpo sendo tomado por uma força gloriosa. De repente, tudo o que é terreno fica para trás. O medo, a dor, as dívidas, as preocupações, o passado. E quando você olha para frente, vê o rosto de Cristo sorrindo, os braços abertos dizendo: vinde benditos de meu Pai. Esse é o destino dos que estão prontos. Esse é o prêmio dos que perseveraram. Mas o que acontecerá com os que ficarem? Como será o mundo depois que a igreja for arrebatada? Que tipo de terror tomará conta da terra quando o Espírito Santo for retirado e o anticristo assumir o controle? Quando o arrebatamento acontecer, o mundo entrará em um colapso imediato. Em questão de minutos, o planeta inteiro mergulhará em caos. Milhões de pessoas desaparecerão. Pais, mães, filhos, líderes, trabalhadores, médicos, motoristas, pilotos. Aviões cairão do céu, carros colidirão nas ruas, hospitais perderão seus profissionais, e as manchetes do mundo inteiro gritarão em desespero. Milhões desaparecem sem explicação. Governos entrarão em pânico. Economias desabarão. As bolsas de valores irão ruir em questão de horas. Haverá choro, medo, incredulidade e desespero. O mundo nunca terá visto nada igual. E o mais assustador é que, entre os que ficaram, muitos saberão exatamente o que aconteceu, mas será tarde demais. Pastores que pregavam sem santidade, cristãos que viviam de aparência, crentes que nunca nasceram de novo, todos perceberão em um instante que o arrebatamento aconteceu e que ficaram. As igrejas ficarão vazias, mas cheias de lágrimas. Muitos correrão aos templos clamando, se prostrando, mas a graça já terá se encerrado. O tempo da misericórdia terá acabado, e começará o tempo do juízo. O Espírito Santo, que hoje atua como aquele que refreia o mal, será retirado com a igreja. E sem ele, a terra se tornará o palco de uma escuridão espiritual sem precedentes. É nesse cenário que o anticristo surgirá. Ele aparecerá como um salvador, um líder carismático e inteligente, alguém que trará soluções rápidas para o caos global. O mundo em desespero o aplaudirá. Ele prometerá paz, estabilidade econômica, segurança e unidade entre as nações. Mas será tudo uma armadilha. Daniel 8:25 profetiza: pela sua astúcia fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança.
O anticristo começará seu domínio com a aparência de cordeiro, mas logo revelará a ferocidade de um dragão. Ele firmará alianças, criará um governo mundial e implementará um sistema de controle total. O prenúncio da marca da besta. A tecnologia, que hoje parece neutra, se tornará uma arma de escravidão. Sistemas digitais, chips e identificações globais serão usados para rastrear, controlar e dividir os que se submetem dos que resistem. Apocalipse 13, 16, 17 declara: E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Nesse novo mundo a liberdade desaparecerá. A fé será proibida. O nome de Jesus será odiado, e aqueles que tentarem permanecer fiéis serão perseguidos até a morte. O sangue dos mártires voltará a correr nas ruas. O anticristo exigirá adoração, e quem não o adorar será executado. Será um tempo de trevas tão intensas que o próprio Jesus disse: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. O mundo vai se unir sob uma única voz, a voz do engano. A mídia, a política, a economia e a religião se curvarão diante desse falso Messias. E ele usará sinais e prodígios para enganar os que ficaram. Apocalipse 13, 13 diz que ele fará até fogo descer do céu à terra diante dos homens. Ele imitará o poder de Deus, mas será apenas uma farsa demoníaca. Enquanto isso, o céu permanecerá em silêncio por um breve tempo, como se toda a criação prendesse o fôlego diante do que está prestes a acontecer. Mas mesmo nesse tempo de dor, haverá misericórdia. Deus levantará 144 mil judeus selados, homens fiéis que pregarão o evangelho do reino em meio ao caos. Anjos proclamarão a mensagem do arrependimento pelos céus. Multidões de pessoas que ficaram se converterão ao reconhecer que a profecia era verdadeira, mas pagarão um preço alto por essa fé. Serão perseguidos, mortos, decapitados, mas salvos eternamente por sua fidelidade. Enquanto a terra sofre com catástrofes, pragas e juízos descritos em Apocalipse, mares se tornando sangue, terremotos, estrelas caindo, demônios sendo libertos do abismo, os salvos estarão nos céus diante do trono do Cordeiro, recebendo coroas, adorando e participando das bodas do Cordeiro. A diferença entre esses dois cenários será apenas uma escolha: aceitar ou rejeitar a Cristo, enquanto ainda havia tempo. E aqui está a verdade, que ecoa como um trovão. O arrebatamento será o divisor de águas entre o tempo da graça e o tempo da ira. Hoje, Jesus é Salvador. Amanhã, ele será juiz. Por isso a pergunta volta a ressoar, com mais força, mais urgência, mais verdade. Se a trombeta soar agora, você sobe ou fica. Enquanto o mundo mergulha nas trevas da tribulação, o céu se enche de luz. O arrebatamento cumpriu seu propósito, e agora os salvos, a igreja, a noiva do Cordeiro, estão diante do trono de Deus. A cena é indescritível. Um mar de cristal reflete a glória do Criador. Raios, trovões e cânticos de adoração ecoam pelos céus. Milhões de vozes proclamam em uníssono: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5:12. Nesse momento, todo o sofrimento, toda lágrima, toda luta e dor que os filhos de Deus enfrentaram na terra desaparecem como fumaça diante da presença gloriosa do Rei. O tempo de batalhar acabou. Agora é tempo de celebrar. E então acontece algo que o universo esperou por milênios: as bodas do Cordeiro. O encontro definitivo entre Cristo e sua igreja. A promessa feita em João 14:3 se cumpre. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Os anjos se alegram, os santos se vestem de linho fino, branco e puro,
símbolo da justiça dos santos. Um banquete celestial é preparado. É o casamento do Eterno com os redimidos. Cada salvo é recebido como filho, amigo e herdeiro. Nenhum pecado é lembrado, nenhuma culpa é citada, porque o sangue de Jesus lavou tudo. A emoção é indescritível. Você olha para o lado e vê rostos familiares, aqueles que morreram em Cristo, agora vivos e glorificados. O abraço que parecia impossível na terra agora é eterno no céu. O reencontro de mães com filhos, de pais com filhas, de amigos que serviram juntos ao Senhor. Lágrimas de alegria correm, mas são logo enxugadas pelas mãos do próprio Deus. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O passado acabou. O sofrimento acabou. A espera acabou. A igreja, agora unida, participa da maior celebração do universo. E enquanto o mundo lá embaixo se afunda em caos, o céu vibra em adoração. Milhões de vozes cantam: Aleluia, pois reinou o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 19:6. E é nesse ambiente celestial que algo ainda mais grandioso acontece. O julgamento das recompensas. Não é o julgamento para condenação, mas para galardão. É quando cada servo fiel recebe das mãos do próprio Cristo a recompensa por tudo o que fez em seu nome. Cada gesto de amor, cada oração, cada lágrima, cada renúncia, nada foi esquecido. O que parecia pequeno na terra agora se revela imenso no céu. Jesus, com um sorriso cheio de ternura, se aproxima de cada salvo e diz: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Essas palavras são o som mais doce que uma alma pode ouvir. E então, em um ato glorioso, Cristo se levanta, e todos os exércitos celestiais se posicionam. É chegada a hora do desfecho, a hora em que o Cordeiro voltará à terra, não mais como Salvador, mas como Rei. Ele monta em um cavalo branco, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Os exércitos do céu o seguem, os santos, os anjos, os remidos. É o retorno triunfal. O mundo verá o que tentou negar. O anticristo será destruído com o sopro de sua boca, e Satanás será lançado no abismo. Cristo reinará por 1000 anos sobre a terra restaurada. Paz verdadeira, justiça perfeita, amor sem corrupção. E depois desse reinado, virá o julgamento final e a criação de um novo céu e uma nova terra. O apóstolo João descreve esse momento em Apocalipse 21:2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Um lugar sem dor, sem pecado, sem tempo, onde o sol não será mais necessário porque o próprio Deus será a luz. Esse é o destino dos que foram arrebatados. Essa é a herança dos que permaneceram fiéis. Eternidade com Deus. E a única coisa que separa alguém desse futuro glorioso é a decisão de aceitar ou rejeitar a Cristo. Hoje ainda há tempo. Hoje a graça ainda está aberta. Mas um dia, o último convite será feito. A última pregação será ouvida. A última oportunidade passará. E então, o céu se abrirá. E será tarde demais para mudar de lado. Por isso, se você sente o coração bater mais forte agora, não ignore. Essa é a voz do Espírito Santo chamando você. É o toque do Eterno dizendo: Eu te quero comigo. Feche os olhos e imagine. O céu se abrindo, a trombeta soando, o brilho de Cristo vindo em glória. E então pergunte a si mesmo, com toda a sinceridade da alma: se ele vier agora, eu estou pronto? Se a resposta for não sei, então, este é o momento de dizer sim. Sim para o arrependimento. Sim para o perdão. Sim para o amor de Deus. Sim para a eternidade. Não há tempo a perder. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero que você declare isso nos comentários escrevendo: Senhor, eu quero estar pronto.
Escreve isso agora mesmo, como um ato de fé, como um selo espiritual sobre a sua vida. E se você quer continuar crescendo na presença de Deus, se inscreva no canal, porque o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo no plano profético de Deus, revelando o que vem depois do arrebatamento. O julgamento final, a vitória definitiva sobre o mal e o início da eternidade. Ativa o sininho para não perder e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas que puder. Talvez alguém que você ama ainda esteja dormindo espiritualmente. E esse vídeo pode ser o chamado que vai acordar essa pessoa antes que seja tarde demais. Jesus está voltando. O céu está se preparando. E a trombeta pode soar a qualquer momento. Que quando isso acontecer, você seja encontrado fiel, com azeite na lâmpada, e o coração pronto para ouvir a voz que dirá: Vem, sobe aqui. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. E agora, enquanto o eco dessa mensagem ainda vibra dentro de você, imagine o silêncio após o som da trombeta. O céu já recebeu os salvos. A terra encara o juízo, e no horizonte eterno, algo começa a nascer. O fim de todas as coisas está apenas começando. Porque o arrebatamento não é o fim da história. É o início da revelação final do plano de Deus. Depois que a igreja é levada, depois que o anticristo cai, depois que o mal é destruído, vem o momento em que toda a criação se curva diante do trono branco. É o julgamento final. O dia em que cada alma, de todas as épocas, se levantará diante do Criador para ouvir a sentença eterna. Nesse dia não haverá títulos, fama ou poder que possam te defender. Nenhum argumento humano, nenhuma desculpa, nenhuma máscara. Apenas você e Deus. Os livros serão abertos, e o livro da vida estará no centro. Aqueles cujos nomes estiverem escritos nele, entrarão na eternidade com Cristo. Mas os que o rejeitaram, enfrentarão a separação eterna, a segunda morte, longe da presença de Deus. E então, o próprio Pai declarará: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O velho mundo passará. A dor, o pecado, a morte, tudo deixará de existir. E diante dos olhos de todos os salvos, surgirá algo indescritível: o novo céu e a nova terra. Um lar perfeito onde o tempo não existe, onde o amor não acaba, onde o próprio Deus habita com os homens. As ruas serão de ouro puro, os portões de pérola, e a cidade brilhará como uma joia viva. Não haverá noite, porque o Cordeiro é a luz. Não haverá templo, porque o próprio Deus será o templo. E lá, no centro da Nova Jerusalém, estará o trono de Cristo, e dele fluirá o rio da vida. Os salvos caminharão por esse novo mundo sem medo, sem lágrimas, sem lembranças do passado. Cada dia será o primeiro dia da eternidade. E você, sim, você, pode estar lá. Tudo depende da escolha que você faz agora. Não amanhã. Não quando der tempo. Mas agora. Porque Jesus ainda está batendo a porta. Ele ainda está chamando. E talvez este vídeo, esta mensagem, este momento, seja o último chamado antes da trombeta soar. Por isso, se essa palavra queimou dentro de você, se o seu coração sente que Deus falou diretamente com você, não ignore. Abrace essa verdade. Dobre seus joelhos. Fale com Ele. Peça perdão. Volte para o caminho. E se você quer continuar essa jornada conosco, mergulhando nas revelações do fim dos tempos, se inscreva agora no canal. Ativa o sininho para receber o próximo vídeo, porque na próxima mensagem nós vamos entrar no julgamento final, o dia em que Deus julgará vivos e mortos, e revelaremos o que acontece depois que o tempo termina. Esse será um dos episódios mais fortes e reveladores que você já ouviu. Um convite à eternidade, um mergulho profundo na justiça e no amor de Deus. Comenta aqui embaixo: Eu escolho a eternidade com Cristo. Deixa essa frase registrada como um testemunho público de fé. E compartilha este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque há vidas que ainda precisam acordar.
E talvez Deus queira usar você para tocar nelas. Jesus está voltando. O tempo está acabando, mas a eternidade está apenas começando. Que o Espírito Santo te mantenha firme, desperto e cheio de azeite. E que no grande dia possamos nos encontrar diante do trono do Cordeiro, olhando um para o outro e dizendo: nós vencemos, estamos em casa,